Emoções são coisas complexas, são coisas que às vezes você mesmo não consegue entender suas próprias emoções, como você está se sentindo, se você está feliz ou se você está triste. Você sente como se fosse alguma coisa que você realmente não consegue controlar. Quando a raiva, raiva, uma emoção muito forte, te toma. Você não consegue pensar mais em nada. Você grita, você bate nas coisas, quebra as coisas e fica descontrolado e não consegue parar de jeito nenhum. Pessoas com problemas com estresse, né? E é por isso que acontecem tragédias, acidentes, pela falta de controle. Mas é por isso que a inteligência emocional é uma das habilidades mais importantes do mundo. Tanto para a sua vida profissional, tanto para a sua vida pessoal, que seria as interações sociais, na sua vida profissional seria seu trabalho, sua carreira. Saber gerenciar suas emoções é uma das habilidades essenciais que te ajuda a ter uma vida mais calma, uma vida mais tranquila, uma vida mais racional, uma vida onde você consegue tomar decisões mais inteligentes. E existe um estudo feito pela Lisa Epel e Elizabeth Blackburn em 2004 na Universidade da Califórnia, São Francisco. Esse estudo mostra que as pessoas têm estresse crônico, pessoas muito estressadas podem acabar encurtando pontas protetoras do DNA. Essas pontas protetoras do DNA, elas protegem o DNA pelo nome, né? E quando essas pontas protetoras do DNA ficam muito curtas, as células envelhecem mais rápido e morrem. Basicamente, se você é uma pessoa muito estressada, tem estresse crônico, você tem a chance de morrer mais rápido do que as outras pessoas. E a chance de desenvolver doenças, algumas doenças ao longo dos anos, né? E é por causa disso, por causa dessa falta de controle que, na minha opinião, virou uma coisa normal hoje em dia. Hoje em dia é bem difícil de você ver pessoas que conseguem controlar suas próprias emoções. Eu vou te explicar como ter inteligência emocional, vou explicar o que são emoções, como funciona o cérebro, vou falar técnicas, como você pode treinar sua inteligência emocional. Então é melhor você ficar até o final desse vídeo, vai ter muita informação nesse vídeo. Inteligência emocional é uma das habilidades mais importantes do mundo. Como eu tinha falado antes, é tanto importante para a sua vida pessoal, para a sua vida social, seus relacionamentos, sua família. E é de longe uma das habilidades que você tem que dominar, que você tem que utilizar e que você tem que transformar lá em um hábito. Tem que transformar a inteligência emocional em um hábito. Mas você sabe o que é uma inteligência emocional? Muita gente não sabe o que é inteligência emocional, confunde uma coisa com a outra, então eu vou explicar agora. Inteligência emocional é você saber gerenciar suas próprias emoções e saber lidar com elas de uma forma que você consegue tomar qualquer decisão com base na razão, independente de qualquer emoção. Também é você entender as emoções das outras pessoas, não é só você entender suas emoções, é você saber lidar com tipos de pessoas diferentes, com as emoções das pessoas e saber se comunicar de uma forma muito melhor, percebendo as emoções dessas outras pessoas. E saber gerenciar tudo isso, às vezes parece uma coisa simples ou uma coisa que não muda tanto assim, mas pode mudar muito assim sua vida profissional de uma forma incrível. Existe um estudo feito pela Talent Smart entre 1900 e 2003, que nesse estudo eles queriam saber o quanto impactava você ter inteligência emocional ou não ter na sua vida profissional. E para descobrir isso, eles fizeram um teste autoavaliativo, que é você mesmo que faz, você mesmo que escreve, com diversas pessoas em várias empresas. De acordo com alguns dados, eles fizeram esses testes em mais ou menos 500 mil pessoas ao longo dos anos. E os resultados foi que 90% das pessoas que tinham cargos altos na empresa tinham inteligência emocional, maior do que as pessoas que não tinham cargos tão altos. E essas pessoas que tinham inteligência emocional, elas ganhavam 30 mil. Não é $30, é $30 mil a mais do que as pessoas que não tinham, por ano. Lembrando que eu não estou falando que emoções não servem para nada, muita gente confunde que controle emocional é você ignorar totalmente suas emoções, ficar fingindo uma frieza falsa, ficar de cara fechada, ignorar a emoção, mas isso é prejudicial a longo prazo e dependendo do caso pode gerar um problema. Não seja alguém que você não é, não haja como alguém que você não é porque você viu um vídeo de como ser que nem esse personagem, alguma coisa assim. Também tem mais uma coisa, ter inteligência emocional, ser uma pessoa mais calma,
não é ser bonzinho, não é ser trouxa, deixar as pessoas fazerem o que quiserem com você e não reagir absolutamente a nada mesmo, não é inteligência emocional. Isso é você ser trouxa. Existem 6 tipos de emoções principais, né, as emoções básicas, que é a alegria, a raiva, nojo, surpresa, tristeza e o medo. Todas essas emoções são respostas e estímulos internos e estímulos externos que acontecem. Por exemplo, você pensar em coisas que te dão medo, em um filme de terror ou alguma coisa real que aconteceu com você, te deixa mais atento ao seu redor, mais nervoso. Se você ouvir algum barulho, né, se você estiver sozinho em casa, se ouvir algum barulho, por exemplo, da janela estalando, alguma coisa assim, você pode tomar um susto. E da mesma forma, quando alguém te abraça, alguém que você gosta te abraça, algum familiar, algum parceiro romântico, provavelmente você vai sentir uma sensação de segurança ou de uma sensação de calma, né? Que eu acho que seria mais a emoção de alegria, de se sentir bem. As emoções em geral, a alegria, a raiva, a nojo, a surpresa, a tristeza e o medo, são formadas em um lugar dentro do cérebro, um lugar que se chama sistema límbico. Dentro desse sistema límbico tem partes como a amígdala, o hipocampo e o hipotálamo. A parte chamada de amígdala está relacionada com uma reação mais rápida em uma situação de perigo, que é muitas vezes uma reação bem irracional, na maioria das vezes. A amígdala manda sinais de fuga, em momentos perigosos ou em momentos que ela acha que é perigoso, né? Tenta se lembrar quando você entrou numa briga, quando você passou por algum momento perigoso. Se você nunca passou por nenhum dos dois, uma situação de vergonha também funciona. Quando você vai apresentar um trabalho na frente de todo mundo, é o mesmo mecanismo que se ativa. Quando você está nessa situação, mesmo que não seja alguma coisa relacionada a perder sua vida, a sua amígdala manda sinais de luta ou fuga e dispara emoções que te deixam mais nervoso, né? Seu coração fica mais acelerado, hormônios do estresse, cortisol, né, são liberados no seu corpo e você fica com a sua respiração, o ritmo, né, da sua respiração muda, você começa a suar. E o que faz essas reações acontecerem no seu corpo, né, como suar, batimentos cardíacos ficarem mais rápidos, né, essas reações fisiológicas, é o hipotálamo, que ele basicamente transforma essas emoções que você sente em reações que acontecem de forma automática no seu corpo, mas que eu citei agora há pouco. Também tem outra região que eu falei agora há pouco, que se chama hipocampo. O hipocampo está relacionado à memória, né? Nesse caso, a memória emocional, ela armazena sensações, emoções que você sentiu em cada situação para você usar em situações futuras. Por exemplo, se você passou por algum trauma, por algum abuso, por algum acidente, o seu hipocampo ele lembra de vários detalhes dessa situação, do lugar, do som, das pessoas, do contexto, do ambiente em geral. Ele pega vários aspectos do ambiente. Quando você vê alguma coisa parecida ou vivencia alguma coisa parecida com essa situação, com alguma característica dessa situação, pode te dar uma crise de ansiedade automática, pode te dar um medo automático, alguma coisa assim. Da mesma forma que o seu hipocampo armazena situações boas também, quando ele se sentiu bem, ele também armazena situações boas. Tem uma pergunta que eu acho que algumas pessoas fazem, não todas, mas se é possível não ter emoções. Se é possível não ter emoções, não sentir elas. E não, é impossível você não sentir emoções. Porque até mesmo os psicopatas, que são pessoas que não sentem a empatia, elas sentem algumas emoções, como o prazer e a raiva. Eles não sentem empatia, mas isso não é assunto do vídeo. Tem um estudo, em 2005, um experimento que foi realizado, e o nome do estudo tá aqui, eu não vou ler esse negócio não. Nesse estudo eles dividiram pessoas em 2 grupos. Um grupo com pessoas normais e outro grupo com pessoas com pouca empatia, com traço de psicopatia ou narcisismo, alguma coisa assim. Para cada grupo eles mostraram fotos de pessoas fazendo expressões de tristeza ou expressões de medo. O que eles perceberam foi que no grupo das pessoas que têm pouca empatia, foi mostrado uma ativação menor nas áreas do cérebro ligadas à emoção. Logo, as pessoas com pouca empatia ou com pouca emoção têm uma capacidade menor de reconhecer a forma como as outras pessoas estão se sentindo. E isso pode deixar a sua vida social, sua comunicação bem mais difícil. Então, mesmo que fosse possível você não ter emoções, não seria nada benéfico para sua vida social, para sua vida pessoal também. Depois desse rolê que eu te dei aqui nas emoções, ainda tem mais coisas que você precisa saber que não é sobre emoção. Quais são as diferenças entre o cérebro de uma pessoa mais emotiva, de uma pessoa mais impulsiva e uma pessoa mais calma, mais racional? Na outra parte sobre emoções, eu falei sobre o sistema límbico,
sobre a amígdala, sobre o hipocampo, tálamo e como as emoções se formam e o que são elas. Mas eu não falei de uma parte importante do seu cérebro que faz a total diferença entre você ser uma pessoa emotiva e você ser uma pessoa racional. Córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro tem uma relação com o controle de impulsos, o autocontrole, a regulação de emoções, raciocínio lógico, planejamento de cenários futuros, tomada de decisão. Basicamente é a parte executiva do seu cérebro, é o comando executivo do seu cérebro. O córtex pré-frontal é uma parte que usa muita energia do seu cérebro. É uma parte muito cara para ser usada. Então essa é a parte que é a primeira parte que é afetada quando você, por exemplo, madruga, quando você vira à noite e está cansado. Também é uma das últimas partes a se desenvolver no seu cérebro. O córtex pré-frontal ele se desenvolve até os 25 anos, 23 anos mais ou menos. Por isso que as pessoas que não têm o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido podem tomar decisões idiotas e na base da emoção. Por exemplo, os adolescentes, que seu córtex pré-frontal não é totalmente desenvolvido. Crianças também, mas aí já é outro assunto. E nas pessoas mais emotivas, o córtex pré-frontal é muito pouco usado. Quando ele é usado, geralmente é de uma forma errada ou para tentar justificar uma decisão burra que você tomou pela emoção, pela impulsividade. Pela falta de uso, ele tende a ficar menos presente na sua vida, diferente da pessoa que fica usando ele, para se regular suas emoções. Mas como você pode treinar essa parte? Como você pode conseguir usar mais essa parte, conseguir regular mais suas emoções? Agora eu vou falar sobre a parte que, assim, pode ser uma das mais importantes, que são as técnicas como regular suas emoções. Eu vou falar 3 técnicas e 2 ideias que vão te ajudar a ter mais controle das suas emoções e saber lidar com elas. A primeira técnica é controle sua respiração. Pode ser uma coisa simples, mas só de você parar para respirar de uma forma controlada, você mesmo controlar o ritmo da sua respiração, já muda muita coisa. A respiração controlada ativa seu sistema nervoso parasimpático, que ajuda a reduzir o estresse, reduzir seus batimentos cardíacos e te deixando mais relaxado. Ele reduz a ativação da amígdala, diminui o hormônio cortisol, o hormônio do estresse, e a adrenalina, melhorando a oxigenação do cérebro, fazendo você pensar de uma forma mais clara e pensar de uma forma mais racional. Você parar para respirar faz muita diferença. O ideal é você tornar isso um hábito. Então começa a fazer quando você não está estressado. Porque quando você estiver estressado, você não vai lembrar de fazer porra nenhuma e só vai querer, jogar esse estresse em alguma coisa. A segunda técnica é pense depois, pense nas consequências. Essa dica complementa bastante a primeira técnica. Antes de você fazer qualquer coisa por impulso, é bom sempre você pensar no depois. Se eu tomar essa decisão, quais vão ser as consequências? Se eu fizer isso, o que vai acontecer depois? Se você ter esse pensamento quando você estiver tendo aquela respiração profunda, provavelmente vai te ajudar bastante. Lembra do córtex pré-frontal? Tem a capacidade de criar cenários futuros. Se você tiver a capacidade de fazer isso, e se a consequência da sua decisão for muito ruim, pode diminuir 70% a 100% de chance de você tomar essa decisão. Você percebeu que essas 2 técnicas de controle emocional são todas para você fazer antes de você perder sua base emocional? Porque nunca é depois. Até porque o que é importante é você prevenir uma situação antes dela acontecer. Ninguém vai começar a comprar suprimentos quando começar a acontecer um desastre. Você sempre está preparado antes. Indo nessa linha, a próxima técnica que eu vou te falar vai te ajudar bastante. Não se coloque em situações que você não tem controle. Isso daqui funcionou muito para mim, eu uso essa técnica bastante. Eu era uma pessoa muito estressada, mas essa ideia, essa técnica, não sei onde esse negócio vai se encaixar, mas me ajudou bastante. Posso fazer um vídeo específico sobre esse negócio, porque dá para fazer um vídeo só disso. Basicamente, é você não se colocar em situações onde você não tem controle e evitar qualquer coisa, principalmente coisas desnecessárias que podem tirar da sua base emocional. Isso envolve você não falar coisas necessárias, como suas opiniões em aberto, não mostrar habilidades de graça, não entrar em debates, não entrar em discussões, não responder provocações, não fazer besteira, não ficar fazendo estripulia sabendo que vai dar bosta. É como se fosse uma máscara que você basicamente não vai ser ninguém. Você vai ser uma pessoa um pouco chata, talvez.
mas você vai ter muita paz e você vai ter muito controle das situações onde você está. Essa técnica, assim, vai muito de personalidade, de pessoa para pessoa. Porque tem pessoas que têm traços de personalidades mais extrovertidos, mais abertos, e pode ser mais difícil de usar essa técnica, e isso é totalmente normal. Então, essas pessoas que têm esses traços de extroversão, né, maiores, podem falar mais em um grupo, pode ter mais chance em participar de outras situações, né, tem mais participação em várias situações. E isso pode ser uma coisa boa, né, você se destacar principalmente em esportes, ou às vezes no seu trabalho, em lugares onde você tem que se destacar para conseguir ganhar mais. Mesmo assim, toda pessoa tem que usar pelo menos um pouco dessa técnica, não importa se é introvertida, se é extrovertida. As pessoas introvertidas vão ter uma facilidade maior de usar isso aqui, mas não importa o tipo da pessoa, todo mundo tem que usar um pouco dessa técnica. Pelo menos não falar suas opiniões em aberto, eu acho que todo mundo deveria usar isso. Só uma coisa, não tem problema você usar essa técnica, mas não use como desculpa para você ficar na sua zona de conforto para não fazer coisas novas. Se você tiver, por exemplo, você é uma pessoa muito antissocial e você está evitando bastante você falar com as pessoas porque você não tem controle, isso está te prejudicando, você tem que participar, né? Você tem que ter mais participação em situações sociais. Então não use isso como desculpa para você ficar na sua zona de conforto. Mas uma coisa, você não precisa ficar escondendo todas as coisas das pessoas que você confia. Isso provavelmente vai prejudicar seus relacionamentos familiares ou relacionamentos com seu parceiro amoroso, sua parceira amorosa. E eu também, mais uma coisa, tô falando demais. Eu também não tô falando para você mudar sua personalidade para uma pessoa fria, para uma pessoa calada. Apenas evite coisas que você não tem controle. As 3 técnicas, as 3 dicas já foram, agora eu vou falar 2 conceitos. Então peço que você continue, prestando atenção. Estoicismo. Não vou ficar falando a história do estoicismo, porque sinceramente esse assunto já está muito mamado, um monte de gente já fez vídeo sobre isso. Eu só vou falar 2 conceitos que realmente funcionam. O primeiro conceito é: foque apenas no que você consegue controlar. Eu vou ser direto, para de focar em coisas que você não tem controle. Por exemplo, uma coisa que acontece muito é você ficar pensando no passado. E se eu tivesse feito isso? E se alguma coisa? Você não controla o passado, você não controla o futuro, não tecnicamente, você só controla o presente. Você não controla se você vai nascer rico ou pobre, aí você pode mudar isso. Você não controla como as pessoas vão interagir com você, como elas vão reagir, mas você pode manejar para poder tentar fazer uma previsão sobre isso. Então a única coisa que você realmente tem total controle é sobre as suas próprias reações, sobre você mesmo. Então foca nisso. Foca em você mesmo, nas suas próprias reações. Isso te dá uma sensação de controle boa que vai te ajudar bastante. O segundo conceito: o que te impacta não são os acontecimentos, mas a visão que você tem sobre eles. Como você enxerga cada situação, cada acontecimento? Tem várias perspectivas para a mesma situação, né? É só mudar a forma que você enxerga as coisas. Por exemplo, o sofrimento e a dor são coisas ruins. Perder também é uma coisa ruim. Sentir essas emoções é normal, é inevitável. O que você pode fazer é tentar olhar com os outros olhos para a dor, para o sofrimento. A dor, o sofrimento, às vezes são necessários para você crescer, para você amadurecer. Uma situação ruim pode ser uma situação que te preparou, que está te preparando para alguma coisa que pode acontecer no futuro. Errar alguma coisa significa que você está mais perto de acertar. É só você mudar a perspectiva de qualquer coisa que está acontecendo com você. Obviamente eu não estou falando que se algum parente seu ir falecer, é só você mudar a perspectiva que você não vai ter luto. Não estou falando isso. Estou falando para você mudar a perspectiva de certas situações. Assim, você pode tomar decisões mais impulsivas, por exemplo. Por exemplo, um acidente de carro, né? Você pode ficar muito puto com a pessoa que bateu no seu carro e querer deitar na porrada dessa pessoa, ou você pode agradecer que nada aconteceu com você, que nada aconteceu com outra pessoa, e que agora é só você fazer uns trâmites e pagar as coisas do carro ou a pessoa pagar, entendeu? Tem muitas perspectivas que podem te ajudar a lidar com cada situação de uma forma melhor. E assim, acabou o vídeo. Esse final ficou parecendo um vídeo motivacional, mas tudo bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado. Caso sim, eu peço um like e uma inscrição.